Nesse vídeo vou mostrar como podemos resolver sistemas de equação do primeiro grau. Então no livro, na parte que fala sobre sistema, lá diz que os sistemas de equações do primeiro grau são conjuntos de equações de primeiro grau que possuem duas variáveis e precisam de um procedimento para encontrar o seu conjunto de solução. No sistema, nós vamos ter no mínimo duas equações, como mostra esse exemplo que eu coloquei aqui, sendo que em cada equação nós vamos ter no mínimo também duas variáveis. Então o objetivo é encontrar o conjunto de solução desse sistema. Então eu vou obter o valor para x e depois eu vou obter o valor de y. Para poder resolver um sistema de equação do primeiro grau, eu vou utilizar nesse caso apenas dois métodos, que é o método da substituição e o método da adição. Ou eu vou usar a substituição ou eu vou usar o método da adição. Então olha só, nesse caso, nesse exemplo, eu vou utilizar o método da substituição. Então o que acontece? A primeira equação é o seguinte, é x mais y igual a 4. A outra equação é 2x menos 3y igual a 3. Então nosso objetivo é encontrar o conjunto de solução desse sistema. Então nós vamos utilizar o método da substituição. Eu vou pegar o y, que está no primeiro membro, e vou passar para o segundo membro. Então vai ficar x é igual a 4 menos y. Tranquilo? Olha só. X agora vai ser igual a 4 menos y. Eu vou pegar o 4 menos y e vou substituir aqui na segunda equação. Então, aonde tiver o x, eu vou colocar 4 menos y. Então, vai ficar o seguinte. Vai ficar o 2, que é esse bem aqui, vezes 4 menos y, menos 3y igual a 3. Olha só, esse 2 eu vou multiplicar com 4 e depois eu vou multiplicar o 2 com o menos y. Então, 2 vezes 4 é igual a 8. E 2 vezes menos y vai ser menos 2y. Menos 3y igual a 3. Olha só, esse 8 que está aqui no primeiro membro, eu vou passar lá para o segundo membro. Está positivo, lá vai ficar negativo. Então, vai ficar menos 2y, menos 3y, igual a 3, menos 8. Temos aqui no primeiro membro menos 2y, menos 3y. Olha só, sinais iguais, eu vou somar e vou conservar o sinal. Então, vai ficar menos 5y, igual a menos 5. Então, nesse caso, nós temos menos 5y igual a menos 5. O que eu vou fazer? Olha só, o primeiro membro da equação ele está negativo. É justamente onde está a nossa incógnita. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o primeiro membro por menos 1 e o segundo membro também por menos 1. Porque o que eu fizer aqui no primeiro membro, eu obrigatoriamente devo fazer também lá no segundo membro. Se eu multiplicar aqui por menos 1, aqui também eu devo multiplicar por menos 1 também. Menos 1 vezes menos 5y vai ser 5y positivo. Igual, menos 5 vezes menos 1 é igual a 5. Então ficou 5y igual a 5. Se eu passar o 5 lá para o outro lado, vai ficar dividindo. Vai ficar y é igual a 5 dividido por 5. 5 dividido por 5 é igual a 1. Ou seja, o valor de y, nesse caso, nesse sistema, é igual a 1. Olha só. Então, nós já encontramos o valor de uma das variáveis do sistema. Qual é o próximo passo? O próximo passo é encontrar o valor de x. Então, ou eu vou utilizar essa primeira equação, ou eu vou utilizar essa segunda equação para poder encontrar o valor de x. Eu vou utilizar essa primeira equação porque ela está mais simples de trabalhar com ela.
Então aqui eu só vou repetir aqui embaixo, vai ficar x mais y igual a 4. Então aqui no lugar do y, eu vou colocar o número 1. Vai ficar x mais 1 é igual a 4. Então vai ficar x é igual a 4 menos 1. Passei o 1 positivo lá para o outro lado. Então x é igual a 3. Então o conjunto solução desse sistema de equações do primeiro grau vai ser o 3 e o 1. Tá legal? Então essa é a maneira de resolver um sistema a partir do método da substituição. No exemplo B, nós temos x mais 5y igual a 26. A outra equação é 2x mais y igual a 7. Então o que eu posso fazer aí? Nesse caso, e nesse exemplo, eu vou utilizar o método da substituição para resolver, para obter o conjunto de solução desse sistema. Então, eu posso utilizar essa primeira equação, ou eu posso utilizar essa segunda equação para poder isolar alguém, para poder depois fazer a substituição. Eu posso isolar o y aqui, eu posso passar o 2x lá para o outro lado e deixar o y sozinho. Ou eu posso deixar o x aqui sozinho e passar o 5y lá para o outro lado e fazer substituição. Eu posso pegar o y que está aqui sozinho, passar o 2x lá para o outro lado e fazer a substituição do y na primeira equação. Ou eu posso deixar o x aqui sozinho e fazer substituição aqui nessa segunda equação. Aí fica ao critério do aluno. Então, nesse caso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa primeira equação e vou isolar o x. Eu vou pegar o x, eu vou deixar ele sozinho aqui no primeiro membro. E vou passar o 5y lá para o segundo membro. Então, ele vai ficar negativo. Então, vai ficar 26, que já estava aqui no segundo membro, menos 5y. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o 26 menos 5y e substituir aqui na segunda equação. Então, aqui no x, que está no primeiro membro, eu vou colocar o 26 menos 5y. Vou fazer a substituição. Então, vai ficar 2 vezes 26 menos 5y mais y igual a 7. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 2 que está aqui fora e vou multiplicar com 26 e depois eu vou multiplicar o 2 com o menos 5y. Então, 2 vezes 26 é igual a 52. 2 vezes menos 5y é igual a menos 10y. Mais y igual a 7. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 52 que está aqui no primeiro membro e vou passar lá para o segundo membro. Então, vai ficar menos 10y mais y igual a 7 menos 52. Então, menos 10y mais y é igual a menos 9y. Igual 7 menos 52 é igual a menos 45. Perceba que o termo que nós temos a variável, que nesse caso é o y, ele está negativo. Então, ele não pode ficar negativo, ele tem que ficar sempre positivo. Então, eu vou multiplicar o primeiro membro por menos 1 e vou multiplicar o segundo membro também por menos 1. Tá certo? O que eu fizer no primeiro membro, eu obrigatoriamente devo fazer no segundo membro. Então, se eu multiplicar o menos 1 com menos 9y, nós vamos ter 9y positivo. Igual, menos 45 vezes menos 1 é igual a 45 positivo. Olha só, o y vai ficar 45 dividido por 9. Então, 45 dividido por 9 é igual a 5. Tranquilo? Olha só, nesse caso nós obtemos o valor de y. O que eu vou fazer agora? O próximo passo é obter o valor de x. Então, ou eu vou utilizar essa primeira equação para poder encontrar o valor de x,
ou eu vou utilizar a segunda equação para poder obter o valor de x. Bora utilizar aqui a primeira equação. Então, a primeira equação é x mais 5y igual a 26. Então, vai ficar x mais 5 vezes o y, nós já encontramos, ele é igual a 5. Então, vai ficar 5 igual a 26. Então, x é igual a 25, porque 5 vezes 5 é igual a 25, igual a... Opa, aqui é positivo. Sinal de adição. X mais 25 é igual a 26. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o 25 que está aqui no primeiro membro, positivo, e vou passar lá para o segundo membro. Então, vai ficar x é igual a 26 menos 25. X é igual a 1. Então, o conjunto de solução desse sistema é igual a x e o 5. Tá legal? Quando eu for colocar a resposta, nesse caso, o conjunto de solução, quem vem primeiro vai ser sempre o valor de x. E depois vem o valor de y. Nesse caso, já que o x é igual a 1, então ele vai ser o primeiro a aparecer aqui. Já que nesse caso o y é igual a 5, então ele vem depois do x. Nesse caso vai ficar o 5 aqui atrás.